Filipenses capítulo 4. A leitura aqui será feita do versículo 4 até o 7º. Diz a Santa Escritura de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai Celestial, obrigado pela Tua santa palavra. E porque o Teu Espírito, o mesmo Autor, também nos deixa claro ao nosso coração o seu real significado. E nos capacita a compreender, e nos fortalece para obedecer, e nos anima para toda boa obra. É isso que te pedimos nesse momento, Senhor Deus. Torna-nos aptos a cumprir com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma das marcas da nossa vida, em um contexto de um mundo caído. E o que eu quero dizer com isso? Um mundo pecador. Um mundo que se desviou do seu propósito original, que era glorificar a Deus, que era ser feliz em Deus para todo sempre. Este mundo rebelde contra Deus, ele preferiu a rebeldia e, portanto, assumiu o preço do pecado, que é a separação de Deus, que é a morte, enfim, que é a dor, que é a miséria, que é a pobreza, que é a doença, que é o calo do pé, que é a enxaqueca, que é o desemprego, enfim, todos os males são resultados do mundo ter caído, dos nossos primeiros pais terem desobedecido no jardim do Éden. E não fosse a graça de Deus, que é comum a todos os homens, nós já teríamos perecido. Mas voltando, uma das marcas, então, da vida de cada um de nós em um mundo caído, é termos de conviver com a dor e o sofrimento, né? As situações, meus irmãos, que nós vivenciamos, de dor, de pesar, de preocupação, que elas acabam sendo transferidas para o nosso próprio corpo. Há pessoas que chegam no consultório médico e às vezes procuram um psicólogo ou procuram um pastor e estão ali doentes, mas não existe uma causa biológica para essa doença, né? E quando se investiga, se conclui que a pessoa passou por um estado de preocupação, de ansiedade, de perturbação de qualquer outra natureza, o que os cientistas chamam de somatização. Assim como o oposto também é verdade. Uma doença, como por exemplo um câncer, como por exemplo um lúpus ou uma doença genética, pode criar um estado de desânimo e de tristeza na pessoa, ao ponto dela ter um quadro que qualquer psiquiatra atestaria ou diagnosticaria como uma depressão. Isso acontece porque nós somos uma unidade. Deus nos criou um único ser chamado ser humano. E esse ser humano tem naturezas, ou tem particularidades que coexistem, né?
nós não somos apenas um amontoado de células, né? Nós somos sim, nós temos um corpo que é feito de células, mas nós também temos uma alma, nós temos uma parte espiritual que completa o que chamamos de ser humano. E isso é algo que a Bíblia deixa bastante clara, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito. Você não se parece com Deus porque você tem braço ou perna, você se parece com Deus porque você tem uma natureza espiritual, e essa natureza espiritual não pode ser separada da natureza material, a não ser na morte física, e por um tempo, porque Jesus Cristo promete e já garantiu com a sua própria ressurreição de que Ele há de também ressuscitar toda a carne, né? Alguns para o juízo, outros para a glória. Agora, irmãos, por que eu estou falando isso? É porque a gente costuma enfrentar os nossos problemas e com soluções separadas por assunto, né? Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá no médico da dor de cabeça. Se eu tenho uma dor no pé, eu vou no médico da dor no pé. Se eu tenho um problema no coração, eu vou no médico do coração. Se eu tenho um problema no fígado, eu vou no médico do fígado. E assim, um sujeito que às vezes está com uma certa idade ou que tem um conjunto de doenças, já está tomando remédio para tudo quanto é coisa ao mesmo tempo, um remédio brigando com o outro e já criando efeito colateral, que é criando outras doenças. Ele tem que tomar um remédio para curar o problema do remédio, que o remédio causou. E no final das contas, nenhum daqueles médicos consegue encarar a realidade do todo que a pessoa está vivendo. Se talvez um médico pudesse gerenciar tudo e falar assim, espera aí, né? Vamos equilibrar aqui os tratamentos, talvez fosse uma coisa mais saudável, como antigamente tinha aquele médico da família, etc, etc. Enfim, não vim aqui falar mal dos médicos, né? Nós estamos aqui para abençoar. Mas eu tenho uma situação aí bastante especial, né, que aconteceu na vida da Arlete, que ela comentou aí rapidamente, que ela enfrentava um mal, né, uma doença que ela nem sabia que tinha, mas que causava sintomas desde que ela era criança, desde que ela era pré-adolescente, e que nunca foi tratado adequadamente. E ela foi em vários especialistas de várias áreas diferentes, até que Deus colocou um servo dele no caminho, mas um servo que estudou medicina, né? E um psiquiatra. Por incrível que pareça, ainda existem psiquiatras médicos, né? A maioria gosta só de tacar remédio, né? Mas ainda tem alguns que ainda investigam. E esse servo de Deus, ele resolveu pegar o caso dela como médico que é, e dizer assim, não, vamos testar para tudo, vamos fazer exame da glândula, vamos fazer exame do sangue, vamos fazer exame daquela, como que chama lá, o hormônio não sei o quê, e fez aquele exame geral, e até perdeu a cliente, vamos dizer assim, porque ele encaminhou para outros médicos, e ela passa com ele uma vez, sei lá, cada tantos meses, só para ele gerenciar o quadro dele. Esse exemplo eu estou dando aqui, meu irmão, não é para me vangloriar de nada, né? Já foi motivo aqui de gratidão nessa manhã, mas para dizer que as coisas que Deus criou, elas não são separadas. Você não é só um monte de célula, você também tem uma alma, né? Uma parte espiritual do seu corpo que compõe quem você é. Da mesma forma, se você olhar para os dons que devemos buscar para ter uma vida reta com Deus, eu poderia perguntar para você aqui, qual é o principal? Qual é o primeiro que você deveria buscar? E talvez alguém falasse aqui, é a fé. Talvez alguém dissesse assim, não, é a humildade.
outros diriam é o fervor, outros diriam é a oração. E no dia de hoje, já induzidos por tudo que aconteceu até aqui, alguém diria é a gratidão, principal coisa. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele vai progredindo num determinado assunto e culmina na gratidão realmente. Mas antes de iniciar propriamente a exposição, que hoje será um pouco mais rápida, um pouco mais breve, mas eu já posso dizer para você que embora a gratidão ela seja, digamos assim, a cereja do bolo, tanto que nós trouxemos esse tema hoje, né, a cura pela ação de graça, ela faz parte de um conjunto de exercícios espirituais que Deus coloca à nossa disposição para recebermos o que Ele tem de bom para a nossa vida. Nesse mundo caído, um dos males que tem afetado, especialmente nos dias de hoje, dias corridos, dias de muito trabalho e pouco dinheiro, né? Tempos de muita correria, de pouco tempo livre. Um dos males que nos tem assolado é a ansiedade. Pensei que você já tinha visto aqui no texto. Ansiedade. E a ansiedade, meus irmãos, ela não é algo que atinge somente você, que trabalha aí, que você não tem o mesmo privilégio que o Del, né? Mas acaba trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, né? Para pagar as contas. Não é só você que está sujeito à ansiedade, não. Hoje em dia, tem estudos mostrando que crianças de 8, de 10, de 12 anos estão profundamente ansiosas. E por quê? Uma bala para quem adivinhar. Por conta de redes sociais, né? De reels, de tela que rola infinitamente, que dá aquela sensação de, dopamina, daqui a pouco já tem que gerar mais dopamina, e gerando um vídeo curto atrás do outro. E existe um fenômeno hoje entre os jovens, que a sigla em inglês é FOMO, não sei se você já ouviu falar, F-O-M-O. Traduzindo o que são essas palavras em inglês, é o medo de ficar por fora, né? O medo de perder algo, medo de perder alguma coisa, de ficar desinformado. Você tem que estar conectado no WhatsApp, no Facebook é coisa de velho, no TikTok, nas Snapchat, as redes sociais do momento, e você não pode perder um segundo. Eu me recordo no início do ano, quando houve aquela proibição, né, das crianças e adolescentes levarem o celular para a escola. Talvez algum pai tenha tido essa experiência aqui, de ver os seus filhos, ou até colegas dos filhos. Eu vi os pais e mães comentando, né, a situação de ansiedade que isso gerou nas crianças, porque elas não podiam acessar mais o celular dentro da escola. E aí, meus irmãos, olha só como que a queda nos afetou. Uma situação que era apenas comportamental, ou seja, uma coisa que você pode fazer, mas você pode evitar. E que você pode evitar é algo claro, porque a Bíblia proíbe a ansiedade. Porque o texto mesmo diz aqui, não andeis ansiosos, porque Jesus falou, não fique ansioso por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, ou que é a vez de vestir. O apóstolo Pedro também diz na mesma linha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se é uma proibição, significa que eu posso evitar. E se eu não evitar, eu estou em pecado. Mas olha aonde nós chegamos, porque a ansiedade também se transformou em um transtorno. O corpo somatizou, ela se tornou uma doença. Ela precisa ser tratada com remédios, com terapia. Mas essa não é a minha praia. Então eu não vou falar da ansiedade como doença. Mas eu preciso dizer para vocês que ela é um mal
que talvez represente num pacote uma série de outros males terríveis que nós temos na nossa vida moderna. Males que afetam a nossa mente, males que afetam o nosso coração, que afetam as nossas prioridades, que afetam a nossa qualidade de vida, que afetam a qualidade do tempo que nós dedicamos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. E aí o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos fala do processo da cura. Cura para os males modernos, cura para a ansiedade que começa como um pecado, mas se torna uma doença, gerando outros transtornos. Cura para um coração que não consegue descansar, que não consegue ter sossego, que não consegue repousar nos braços do Pai. Em primeiro lugar, semelhantemente à carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, que é a mesma coisa que regozijai-vos sempre. E eu já antecipei um pouco da minha reflexão sobre essa palavra, a dificuldade que nós temos de nos alegrar, a dificuldade que nós temos de ter contentamento na vida, isto é, nos alegrar com aquilo que nós temos, nos alegrar com aquilo que chega à nossa mão, nos alegrar com aquilo que nós recebemos de Deus. Hoje, está inaugurada, desde sexta-feira, a temporada de compras, começa com a Black Fraud, onde tudo é vendido pela metade do dobro, e vai até o Natal, e ainda tem o saldão do Ano Novo, em que vai todo mundo desesperado para comprar um monte de coisa que não precisa, ou para agradar a opinião dos outros, e faz isso contando com crédito, com o crediário, com o parcelamento, com o 13º, que foi uma forma do governo dizer que está te ajudando, mas na verdade está retendo o seu dinheiro o ano inteiro, para só te dar no final, dizendo assim: você não tem condição de cuidar do seu próprio dinheiro, então eu vou fazer uma lei que obriga o teu patrão a fazer isso por você. Tá bom, bobinho? E aí sai todo mundo gastando desenfreadamente aquilo que não tem, comprando algo que não precisa para agradar pessoas que ele nem gosta, E essa é a loucura do ser humano. Ele não tem contentamento. A geladeira da cor branca não serve, porque a moda agora é inox, O fogão de 4 bocas não serve, porque a moda agora é o de 6 bocas. Agora não, agora é o de 5, com uma trempe gigante no meio, para fazer a fritura gourmet, Enfim, os seus aparelhos estão ultrapassados. Que aspirador de pó? Eu quero um robô, Um robô que passa pela casa toda e tal. Só que aí você compra o robô e lembra que vai ter que chamar o pedreiro para tirar os degraus, Porque o robô não desce degrau. Então, é isso. Você nunca está satisfeito com o que você tem. Então, como você vai se alegrar? A palavra regozijai-vos sempre, meus irmãos, além de dizer para a gente que temos que nos alegrar com as provações, porque elas são instrumentos de Deus na vida do seu servo, para ele crescer, para ele passar mais tempo de joelho na sua presença, para ele aprender a reconhecer em gratidão aquilo que Deus tem feito por ele, para ele aprender a contar as bênçãos, diz quanto ação recebida da divina mão, Ao invés disso, nós não temos, e além disso, eu ia dizendo, esse texto nos fala de contentamento, aprender a viver com aquilo que eu tenho. O apóstolo Paulo, ele expressou isso da seguinte forma: já aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Já aprendi a ter uma Ferrari na garagem, já aprendi
a ter uma mansão em Alphaville. É isso que ele disse? Não. Eu já aprendi a passar fome como a ter fartura. Eu já aprendi a ter pobreza como a ter riqueza. Eu já aprendi a ter saúde como a ter doença. Eu já aprendi o segredo de viver contente, satisfeito com o que eu tenho, em toda e qualquer situação. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter dinheiro e não me ensoberbecer, mas eu posso ter pobreza também e não blasfemar contra Deus, porque eu aprendi esse segredo. Então, resumindo em uma palavra, ele nos diz agora: alegrai-vos sempre no Senhor. O outro lado desta moeda, eu já antecipei, quando ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque a recomendação é a mesma. Alegria é para quem tem moderação, para quem tem contentamento. Quem não tem contentamento, quem esbanja, quem gasta o que não tem, quem se endivida com aquilo que não precisa se endividar, é aquele que não tem moderação. Me lembro, meus irmãos, espero que essa pessoa hoje esteja muito bem, mas no início do meu ministério eu fui visitar uma família muito pobre, que morava num dos bairros mais pobres de São Paulo, e o sujeito, chefe da família, trabalhava num emprego muito humilde, mas graças a Deus ele tinha um empreguinho. E nessa época, assim, antecedendo o Natal, fui visitá-los. E quando eu cheguei, era aquela época que a gente ainda tinha aquelas televisão de tubo, né? Aquela TV de tubo de raios catódicos, né? Estou falando difícil, né? Não vão entender, né? Mas enfim, aquela TV que era grande, pesada, né? Às vezes precisava de 2 pessoas para carregar uma de 29 polegadas, né? Mas estava surgindo a TV de plasma. Não era LCD e não era de LED ainda, era de plasma, que era uma TV fina, que hoje seria grossa, né? Mas naquela época era uma novidade, uma TV dessa grossura assim, uma novidade, caríssima. Depois eu fui visitar o cara na favela, onde ele morava em cima da casa da sogra, num cômodo emprestado de favor, com um trabalho que ele ganhava um salário mínimo, e estava lá a TV de plasma. E eu olhei aquilo e conversei. A mulher dele, que era fiel na igreja, né? Eu estou vendo que Deus abençoou vocês, né? Para puxar assunto, né? Ela: pastor, isso não foi Deus não, isso foi o diabo. Porque eu já briguei com meu marido a semana inteira por causa disso, porque a gente não tinha um grão de feijão para comer. Teve dia da gente não ter janta e passar fome, e eu falei para ele: aí ó, tá vendo essa propaganda do arroz, do feijão aí? Come agora, come da tela da TV. São situações, irmão, que exemplificam a falta de moderação. E Paulo está dizendo o quê? Sede a vossa moderação conhecida de todos os homens. Você está querendo mostrar que você pode esbanjar, que você pode dar presente para todo mundo, que você pode dar uma festa cara, mas Deus está falando com você o oposto, que as pessoas reconheçam você pela moderação, não por esbanjar, não por comprar o que você não pode pagar, não por começar uma obra grandiosa e depois não poder terminar, mas seja a sua moderação um marco da sua vida, uma característica do seu caráter. E por que isso? Para as pessoas verem? Não. Diferente do que esbanja, quer ser visto pelos homens, a palavra do apóstolo Paulo é porque Deus está vendo, porque Deus está perto, porque Ele te conhece, porque Ele sabe o que você realmente precisa, e Ele conhece e sabe quem você é. Quanto das doenças modernas, como a ansiedade, poderiam ser evitadas se a gente vivesse com moderação
e aprendesse a se alegrar em tudo. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo, conhecendo, da nossa natureza, lógico que por inspiração divina, ele nos dá o remédio final, o remédio definitivo que nos cura da ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O remédio é a oração acompanhada da ação de graças. Mas vem cá, o que é a ansiedade, afinal de contas? A ansiedade, meus irmãos, é a atitude de você querer viver o dia do amanhã, hoje. É você querer estar no controle de coisas que você simplesmente não tem como controlar, não tem poder, não tem energia, não tem sabedoria, não tem conhecimento, mas você quer controlar. Você quer controlar o dia que o salário vai cair na conta, você quer controlar o cliente que vai passar pela sua porta, ou não vai passar, da lojinha. Você quer controlar quanto de imposto o governo vai mandar você pagar ou deixar de pagar. Você quer controlar quanto de chuva vai cair na sua horta, para saber quanto que vai produzir esse ano. Você quer controlar a saúde dos seus filhos. Aliás, você quer controlar qual a profissão que ele vai ter no futuro. Você quer controlar, com quem ele vai casar ou deixar de casar. Você quer controlar o seu cônjuge, onde ele foi, onde deixou de ir, onde ele vai, onde ele estará, o que ele está pensando, o que ele pensa de você, o que ele ia falar, o que ele ia dizer, mas não disse. Quer controlar tudo. E por isso você vive ansioso, porque você quer fazer algo que você não tem poder para fazer, que é viver o dia de amanhã. Porque amanhã será hoje. Então a gente nunca vai conseguir viver o dia de amanhã. A gente sempre vai viver o hoje. E você nunca vai controlar as pessoas, porque você não controla nem a si mesmo. Você não controla os seus pensamentos. Você não controla as tentações que lhe sobrevêm. E por vezes você não controla a sua própria língua. Olha como nós somos pequenos e incapazes, de enfrentar essa questão. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: faz o seguinte, meu filho, pega o controle, põe na mão de Deus. Pega o volante do carro, passa para a mão do supremo motorista. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pastor, mas hoje é dia de ação de graças. Não dava para você falar de petição no outro dia? A gente só veio aqui para agradecer. Não dá. Sabe por que não dá? Porque a ação de graça é o outro lado da mesma moeda, que é a petição. E quando você abre a sua boca para orar, é impossível orar sem pedir. Jesus Cristo nos ensinou uma oração, que é, na verdade, um modelo para todas as nossas orações. E o que tem nessa oração chamada oração do Senhor? 6 petições. Só tem pedido. Mas eu já vi pessoas supostamente piedosas dizendo de peito cheio: eu não tenho nada para pedir ao Senhor, eu só tenho a agradecer. Meus irmãos, às vezes a gente diz isso realmente com boa intenção no coração, como alguns irmãos fizeram aqui nessa manhã,
entendendo o propósito da nossa ação de graça. Mas eu tenho certeza que você não crê dessa maneira, de que eu não preciso pedir nada para Deus, porque se não for Deus que te dá o batimento cardíaco, seu coração não batia. Se o Senhor não desse o ar, você não respirava, né? O Salmo diz que se não fosse Deus, os leõezinhos morreriam de fome na selva. O próprio Jesus diz que, usando como exemplo para nós, que somos filhos de Deus, os passarinhos, que não trabalham, que não plantam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros, todavia o vosso Pai Celeste as tem sustentado, né? Para que nós pudéssemos compreender que orar essencialmente é pedir. E por que pedir e agradecer está na mesma moeda? São dois lados da mesma moeda. Porque a palavra graça, ela significa o quê? Um favor imerecido, né? Algo que você recebe sem ter comprado. Você vai na feira, né? Espertalhão você, né? Em vez de ir às 8 da manhã, em vez de ir às 7 da manhã, você já vai 1 da tarde, né? Na hora da xepa, né? E aí o feirante está querendo fechar a barraca e ir embora, ele já fala assim, não, essa outra sacola aqui é de graça, né? Pode levar, você não pagou, mas você levou, é de graça. Graça é isso, algo que você não pagou. Pois bem, nós agradecemos a Deus porque Ele fez, mas nós não pagamos, nós não merecemos. Se você vai, por exemplo, numa loja e compra um objeto e você paga por aquele objeto e a pessoa te entrega, eu sei que você é muito educado, né? Sua mãe te deu educação, você vai falar muito obrigado. Mas você precisaria dizer muito obrigado? Você acha que aquela pessoa realmente te fez um favor? Não, você não acha, você pagou e você está levando. Se ela não te entrega, você vai sair tranquilamente da loja? Não, você vai brigar, você vai dizer assim, eu paguei, cadê o que eu comprei aqui? Então você não está sendo grato. Está sendo grato pela gentileza, pela educação da pessoa, pela agilidade, etc. Mas o serviço ou produto você não é grato porque você pagou. Aquilo que a gente paga, a gente não é grato. A gente não precisa ser grato por aquilo que a gente paga, né? O funcionário que faz o que o patrão manda está fazendo a sua obrigação. O aluno que tira boa nota na escola está fazendo a sua obrigação, estudou e foi bem. É o que tira nota mal e porque não estudou que precisa de puxão de orelha. Então, aplicando isso à nossa relação com Deus, nós agradecemos porque o que Ele nos dá, nós não merecíamos. Mas como eu tenho uma mania de controle, como eu quero controlar as outras pessoas, quero controlar até o dia de amanhã, eu tenho dificuldade em ter um coração grato. Se não chove naquele dia, eu não agradeço a Deus pela seca, eu reclamo. Se eu fico doente naquele dia, tenho que faltar no trabalho, eu não agradeço a Deus, às vezes o descanso forçado, às vezes um tempo para eu pôr em dia a minha leitura bíblica, ou às vezes até um livramento de uma doença pior. Não, eu já acordo reclamando, porque no fundo do meu coração eu acho que Deus não faz mais do que obrigação de me atender, de me abençoar. E as teologias modernas acabam por nos ensinar isso, como por exemplo a confissão afirmativa, que ensina escancaradamente e descaradamente que se você vai à igreja e dá o dízimo, Deus é seu servo, Ele é obrigado a te abençoar.
E que você não deve pedir, Senhor, faça-se a tua vontade, mas você deve exigir, você deve declarar, porque as palavras têm poder. Você já deve ter ouvido um sermão sobre essa baboseira satânica em algum lugar, e achou que aquilo ali era um sermão bíblico, e não era. Era apenas o diabo dizendo para você: não seja grato a Deus, não seja grato a Deus. Você é senhor de si mesmo, você tem o controle, você já fez a sua parte, deixa Deus agora fazer a dele. Não tem nada mais pernicioso do que isso, meus irmãos, porque no final das contas é a idolatria de si mesmo, de alguém dizendo eu estou no controle, e a falta de gratidão, que é reconhecer que tudo vem de Deus. Percebem como são os dois lados da mesma moeda? Eu não sou grato porque eu tenho controle, ao mesmo tempo que eu não peço, eu não oro pedindo a Deus por nada, porque eu tenho controle também, porque eu só oro quando as coisas dão errado, porque eu só oro quando tudo vai para o vinagre, quando a coisa desanda. Eu só oro quando eu estou em desespero, eu só oro quando não tem mais nenhum recurso. Enquanto que Deus abriu a porta e já me convida há muito tempo: venha, faça conhecido de mim todas as coisas, pela oração e pela súplica. E você ainda com o coração duro vai perguntar: mas Deus já não sabe de tudo? Deus já não conhece as minhas necessidades? É verdade que Ele conhece, mas Ele estabeleceu a oração, não por ser uma necessidade dEle, não para que Ele venha realmente a conhecer o que você está passando, como se aquilo que você pensa Ele não conheça, porque a Bíblia diz que antes da palavra me chegar à boca, Tu, Senhor, já conheces toda, né? No Salmo 139. Mas Deus estabeleceu a oração como meio de graça. Deus estabeleceu a oração como um instrumento para que você se aproxime dEle, para que você no seu íntimo declare, não com arrogância as coisas diante de Deus, mas declare, isto é, verbalize, traga aquilo que ainda não existe à existência por meio de palavras, para que aquilo se torne agora uma declaração de dependência de Deus. Parece complicado o que eu estou falando, meus irmãos? Quantas coisas na sua vida você pensou em fazer e nunca fez? Mas a partir do momento que você colocou no papel, ou que você disse para o seu marido: vamos fazer isso, finalmente vocês se organizaram e a coisa aconteceu. A nossa vida, Deus sabe a nossa natureza. As coisas não acontecem enquanto a gente não verbaliza. Nós somos seres semânticos. E então Deus nos dá uma ferramenta para que nós coloquemos diante dEle o nosso projeto. E qual é o nosso projeto? Depender em tudo de Deus. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas eu coloco aqui diante do Senhor as minhas ansiedades, as minhas dores, os meus medos, as minhas lutas. Senhor Deus, eu não posso fazer nada a respeito disso, mas eu sei que o Senhor pode, e eu confio plenamente no Senhor. Pedir é, sem dúvida alguma, uma prova de que eu estou abrindo mão do controle. Outra palavra para isso: uma prova de que eu estou aprendendo a confiar em Deus. Porque eu não peço algo para alguém que não pode resolver. Seria apenas um ritual vazio, seria hipocrisia. Mas eu peço para quem eu confio e sei que pode todas as coisas e há de fazer o melhor segundo a sua boa vontade, segundo o propósito dele que opera em nós. Mas e a ação de graça, onde entra nessa história? O apóstolo Paulo diz: fazei conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graça. A ação de graça é a cereja do bolo, meus irmãos. Ela não estaria presente, ou melhor,
Você não pediria se você não tivesse motivo para ação de graça. Porque Jesus Cristo já nos ensinou a pedir, confiando que recebemos da parte de Deus aquilo que temos pedido. A oração do crente não é um tiro no escuro. A oração do crente é uma declaração de fé. É uma declaração de que eu confio naquele a quem eu oro e de que eu, a partir daquele momento, reconheço que não é mais problema meu. Eu descanso. Agora está nas mãos de Deus. Quando essas coisas acontecem na nossa vida corriqueira, nós agradecemos. Por exemplo, um marido que está atrasado para o serviço e pede para a esposa: meu amor, passa aquela camisa para mim, porque eu estou super atrasado, obrigado, viu? Nem espera a esposa responder e já agradece, né? Ou a esposa: amor, troca a fralda do menino, está chorando lá porque eu estou agora ocupado aqui com o almoço, obrigado, viu? Você sabe que ele vai reclamar um pouquinho, mas ele vai, então você já agradece, né? Ou o filho que pede para a mãe, né? Mãe, perdi a hora, faz minha merenda, obrigado. Obrigado, você agradece, muito antes de receber. Por quê? Porque você já tem a plena certeza de que a pessoa a quem você pediu não negará o seu pedido, ela não recusará, ela não deixará de te atender. Então o apóstolo Paulo está falando assim: quando você pedir ao Senhor, já agradeça junto. Quando você levantar a voz ao Senhor, verbalizando as preocupações, os medos, a ansiedade que está tentando aflorar no seu coração, você já agradeça, porque o maior remédio contra a ansiedade é a gratidão, e a gratidão antecipada. A gratidão é a expressão final e definitiva daquela pessoa que aprendeu a confiar em Deus, que aprendeu a ser feliz em toda e qualquer situação e alegrar-se no Senhor, da pessoa que aprendeu a ter uma vida com moderação, isto é, com contentamento, porque ela já está satisfeita com aquilo que Deus lhe dá. A gratidão é a expressão final daquele que aprendeu que não controla as coisas, que não controla o dia de amanhã, mas sabe que Deus é o Senhor soberano de todo o universo e, portanto, coloca aos cuidados de Deus as suas petições, coloca nas mãos de Deus os seus medos, os seus temores, e aprende a confiar. Por que ansiedade é pecado? Porque ansiedade é falta de confiança. É falta de confiança. Então o apóstolo Paulo nos diz aqui: vamos trocar uma coisa pela outra? Ao invés de você querer ter o controle e viver ansioso, aprenda a pedir, e a pedir com ação de graças. Que, portanto, o nosso Deus, que se declara a nós como Pai Celestial, porque Ele nos adotou em Cristo Jesus, e não nos tem tratado como servos, e nem como estranhos, mas como filhos amados. Ele nos tem aberto a porta para que a gente peça com fervor, com dependência e com uma atitude de ação de graça. Quem é a criança que recebe primeiro o que está pedindo? Aquela que se joga no chão, faz escândalo, grita na frente de todo mundo e deixa o pai extremamente decepcionado? Ou é aquele que vai no ouvido do pai e diz: pai, eu sei que você está ocupado, eu sei que o dinheiro está curto, mas eu gostaria tanto de ganhar uma bicicleta. Então, a bicicleta era o brinquedo máximo da geração que assistiu o Bozo, né? Era o prêmio máximo. Hoje em dia as crianças têm outras coisas em mente. Mas, pai, eu quero muito aquele presente e eu sei que o Senhor, se puder, vai me dar. Qual pai vai se esforçar mais? Estão entendendo? Deus é muito mais do que um pai humano, mas Ele requer de nós e nos ordena que façamos conhecida dEle todas as nossas petições, por meio da súplica e com ação de graça, que, portanto, Ele nos preencha com uma vida de eterna gratidão. Deus assim nos abençoe. Amém.